Fala, galera! Então agora nós vamos falar de conteúdo proprietário e audiência proprietária. Também são dois conceitos bem simples de entender. Mas eu queria começar com uma coisa que eu descobri, na verdade, há pouco tempo, e até descobri isso um pouco atrasado, descobri que tem um novo paradigma de mídia para o século XXI. Não que eu tenha descoberto isso, que tem um novo paradigma, mas esse paradigma aqui que eu não conhecia é uma coisa nova. Dizem que é o seguinte: comunicação do século XX é baseado nos 3 Bs. Buy, Bug e Bag. Então, buy é comprar anúncios, né? Comprei anúncio, comprei um espaço na TV e tal. O bug, que significa incomodar, que é telemarketing, venda direta. E aí, você está querendo comprar aqui um dos nossos cursos? E aí, você quer comprar, quer fazer o upgrade da sua net? E o bag, que significa implorar, que é a história de assessoria de imprensa e RP, e de buscar estar nas redes e buscar celebridades para personificar a sua marca e fazer estratégias de coletiva de imprensa para lançamento de produto e tentar colocar o produto nas editorias de moda e essas coisas todas. E a quebra de paradigma, ou a mudança de paradigma, seria que a comunicação do século XXI está baseada em own, shared, earned e paid media. Então a mídia é ou proprietária, né, que é o owned, que é o site da marca, publicações, aplicativos próprios, página do Facebook, comunidades próprias e lojas. Então é a mídia que pertence a mim, pertence à minha marca, que eu tenho a autoridade sobre ela. O shared, que é a parceria com outras marcas, criando sinergias de comunicação e promoção. Então aqui, por exemplo, tem um exemplo do Angry Birds com o McDonald's. O earned, então, que é a mídia merecida, que é o boca a boca, é as pessoas comentando no Facebook, no Twitter, compartilhando as minhas informações, falando de mim, Dig, YouTube, Flickr, blogs, fóruns. É quando alguma coisa se torna viral, quando as pessoas passam adiante uma mensagem, elas acham engraçada e elas remixam. Então, quer dizer, não é a mesma coisa que a minha mídia proprietária, mas é quando alguma coisa que eu produzi merece ser espalhado. E o paid, ou seja, a mídia paga. Então, acho que mais uma vez, que de novo, televisão, rádio, revistas, autores, ações de marketing, cinemas e impressos. Mais uma vez, então, assim, acho que é importante isso para reforçar que a mensagem desse curso não é a de não faça mídia paga, né? De novo, a gente não tem não é uma tentativa de falar, olha, mídia tradicional não serve para nada, agora é só mídia digital. Não é isso. É mídia contemporânea, é comunicação contemporânea. A comunicação contemporânea significa que as mídias eu vou usar diversas. Depende da minha estratégia, depende do meu dinheiro, depende do meu objetivo. Mas o raciocínio que tem por trás, o que acontece antes de eu escolher as mídias, é que muda. Então tá ali, 4 mídias. A paga, que continua existindo, continua sendo importante, e quanto mais massivo for o meu produto, quanto mais massivo for a minha marca, mais importante ainda é, e talvez sempre será, talvez não, depende de um monte de coisas que eu não sei dizer, que não está no controle. Mídia proprietária, mídia compartilhada e a mídia merecida. Mas entrando agora mais especificamente, né, nas bolinhas, o que é o conteúdo proprietário aqui? O que quer dizer conteúdo proprietário? Bom, se a gente tem que fazer mais do que dizer, conteúdo proprietário é o que a gente faz. Então são as coisas que a marca faz, as notícias que ela gera, as causas e movimentos que ela abraça, movimentos que lidera, né, serviços que presta, experiências que cria, as coisas que ela produz, além do produto dela, são as coisas que ela produz que geram comunicação. Que eu acho que tem a ver com o que eu falei, pô, será que eu vou fazer um comercial ou será que eu vou fazer um curta? É uma marca que decide fazer um curta-metragem, ela está gerando um conteúdo proprietário e que talvez não se espalhe tanto quanto um comercial na televisão, talvez não tenha o número de visualizações que o comercial
de televisão diz que entrega, porque ele diz, olha, tem 33 milhões de pessoas assistindo Fantástico. Então tem 33 milhões de pessoas vendo o teu comercial. A gente sabe que isso não é verdade porque a gente não vê o comercial, né? Quando dá o comercial, o que a gente faz? A gente vai no banheiro, a gente tira o som, a gente começa a conversar. Então a gente sabe que não é bem isso, mas é esses 33 milhões contra um número que talvez seja menor, mas de pessoas que estão mais engajadas e trocando mais com aquele curta. Acho que tem um exemplo muito forte disso, que foi a marca que fez aquele vídeo do First Kiss, que é o primeiro beijo. Então é uma marca de roupas que tinha lá um desafio e a solução deles foi criar, vamos pegar e botar pessoas que não se conhecem frente a frente e vamos fazer elas se beijarem e elas têm que topar isso e vamos ver como é que é a reação. E eles colocam velhos, jovens, pessoas bonitas, pessoas feias, homossexuais e as pessoas se beijam e a marca nem aparece, ela aparece porque as pessoas estão usando roupa. Vocês devem ter visto isso aí, eu vou colocar o link aqui para vocês assistirem. E foi um grande sucesso. Obviamente, esse é um caso de uma coisa que é muito fora da curva, entendeu? É um negócio que muitas coisas colaboraram para que isso desse tão certo. Eu não acho que é uma coisa tão fácil assim obter o sucesso que esse vídeo teve. Ao mesmo tempo, parece uma ideia tão difícil de chegar. Olha, tem uma marca de roupas. O que eu vou fazer? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos vestir pessoas com a nossa marca de roupas, elas vão estar usando a nossa roupa, vamos pegar pessoas que não se conhecem, a gente vai perguntar, a gente vai botar você com uma outra pessoa que você não conhece, e vocês vão se encontrar e vocês vão ter que dar um beijo. Será que é tão difícil encontrar pessoas assim? Será que isso não geraria notícia? Vocês acham que é uma ideia tão longe de chegar? Pra mim, realmente, não me parece uma ideia muito difícil de chegar. Mas isso não significa que teria sucesso. Acho que, obviamente, tem muitas questões de produção. A gente sabe que não é só uma boa ideia, não resiste a um monte de outras coisas. Mas, de novo, aquilo ali foi mais do que um comercial, é um conteúdo interessante, que tem notícia. Quer ver o que acontece quando pessoas que não se conhecem beijam? Olha aqui. E a gente vê várias reações e acaba se tornando interessante. Então, eu até escrevi aqui que eu acho que é um momento quando a gente fala de conteúdo proprietário, de ser um pouco menos Eugênio Mohalem e um pouco mais Dias Gomes. Eugênio Mohalem, vocês devem conhecer, é um grande publicitário, ele foi uma lenda na minha época, quando eu estava começando, todo mundo queria ser que nem o Eugênio Mohalem, eu quis ser muito como ele. Ele é um cara que fazia títulos muito legais, tipo assim, metade dos prêmios era tudo ele que levava, lá do Clube de Criação de São Paulo. Mas talvez agora seja o momento de ser um pouco menos Eugênio Mohalem e um pouco mais Dias Gomes, que é o cara que escrevia a novela. Talvez seja ser um pouco menos Marcelo Serpa e um pouco mais J.J. Abrams, né? De buscar fazer conteúdos que tem um apelo que é diferente que o da propaganda. De novo, isso não é nenhuma crítica ao Eugênio Mohalem. Acho um cara muito foda. E acho que ele é um cara que tem todo o potencial de ser Dias Gomes também, né? Mas que eu usei ele mais como ícone do que como a pessoa dele. E também, gente, isso não é nada de novo, né? O Boninho, o famoso o Boni, na verdade, da Globo, foi um cara que se criou na Globo fazendo isso. Ele foi lá, ele criou, eu não sei se foi ele que criou o Repórter ESSO, mas o Repórter ESSO era justamente isso, era uma emissora falando, a gente precisa aqui, tem um anunciante, vamos criar aqui um espaço que é dele, é o telejornal Repórter ESSO, é da marca. E o Boni fez muito isso na Globo, né, de criar conteúdos para que tivessem associado a marcas. Acho que a diferença é que o Boni fazia isso para a emissora, ela fazia isso para o que pode ser considerado um intermediário, um cara que é atravessador, que tem uma concessão pública e que permite com que ele tenha uma audiência, e ele faz isso para a marca. O que a gente vê é que hoje uma marca também pode fazer isso. E, de novo, não é excludente. Ele pode continuar anunciando e tendo o programa dele na Globo ou numa emissora qualquer de TV, mas ele também pode fazer a curadoria e essa condução desse conteúdo próprio. O exemplo que eu dou para vocês, e eu passei o vídeo, é dessa marca K-Swiss,
que é uma marca normal, eu acho que ela parece até um pouco a Olímpicos aqui do Brasil, que é uma marca de acessórios esportivos, tênis, enfim, acho que é de tênis mesmo, na verdade, mas eles devem ter leggings e roupas para exercícios. Então, assim, vejo que isso aqui não é nada assim, né, quando a gente fala de MTV, Red Bull, sei lá, marcas assim bem fora da curva, Nike, sei lá, a gente fala, essas marcas podem fazer tudo. Mas a K-Swiss é uma marca que me parece bem popular, bem de acesso, assim, não é uma coisa underground. E eles fizeram uma campanha com esse cara aqui. Esse cara aqui, ele é o personagem, o Kenny Powers, ele é o personagem de um seriado, então para vocês entenderem. Este seriado, ele é um seriado onde ele era um jogador de beisebol que trabalhava numa cidade pequena, jogava numa cidade pequena e foi jogar na liga profissional. E aí ele foi jogar nessa liga profissional e não deu muito certo na liga profissional. E ele voltou para a cidade dele como, acho que ele é técnico do colégio de beisebol. E o cara é um grosso, ele é muito tosco, ele é muito estúpido e grosseiro e anti-herói. E aí a K-Swiss pegou, então acho que aí tem bem, ele pegou um cara que está na mídia, né, tradicional, um cara que está no programa de TV, e contratou não o ator que faz o Kenny Powers, mas ele contratou o personagem. Nós vamos levar esse cara aqui, o Kenny Powers, esse personagem vai ser o nosso garoto propaganda. E eu recomendo que quem não viu os vídeos, assista os vídeos que eu coloquei, porque eu acho que é de uma grosseria tão grande que eu fico imaginando como deve ter sido esse processo de aprovação. Como a marca que está lá desenvolvendo o conteúdo dela fala, tá, não, vamos pegar e vai ter palavrão, e vai ter xingamento, e vai ter menções a questões sexuais, sei lá, se tem de drogas ou não, mas é uma coisa bem forte, que eu imagino várias marcas falando, não, imagina, minha marca é para todo mundo, minha marca não é para adolescente, minha marca não é para um grupo nichado de skatista, minha marca é para todas as pessoas. E os caras fizeram, assistam os vídeos, e aí vocês vão ter uma noção disso, e com essa estratégia, a K-Swiss teve um crescimento de 250% nas vendas. Por causa dessa estratégia. Então, acho que quando a gente fala de gerar conteúdo proprietário, a gente está falando de gerar conteúdo que tenha personalidade, que tenha relação lá com o propósito da empresa, que tenha relação com o propósito dos clientes da empresa. E que tenha, assim, o zoeira way of life está muito presente nessa estratégia. Então dá até a oportunidade de ser bem ousado, sabe? Acho que é um exemplo legal. Tem, de novo, milhares de exemplos de conteúdo proprietário, vocês devem conhecer várias coisas. A intenção aqui não é ficar mergulhando nisso. E depois de conteúdo proprietário, a gente entra em audiência proprietária. E a audiência proprietária, aí eu acho que é uma coisa um pouco mais técnica. Então, realmente é os canais que administra, as pessoas que acessam os canais, os seguidores, são as métricas, quantas pessoas acessam o nosso site, da onde elas são, qual é a faixa etária. É as mídias sociais em termos também de métricas, em termos de quais são as mídias que a gente vai fazer, qual é a linha editorial que a gente vai usar no Facebook, qual é a linha editorial que a gente vai usar no Instagram, qual é a linha editorial que a gente vai usar nessa nova mídia social que está surgindo. Vamos estar no Pinterest ou não? E um pouco menos do relacionamento que surge aí. Uma outra coisa interessante de audiência proprietária é a possibilidade de eu ter uma audiência praticamente massiva na minha mão. Então, já faz alguns anos, talvez 3, que Guaraná Antártica teve 5 milhões de fãs no Facebook. Não sei quanto está agora, realmente não sei, certamente é mais que isso. Mas no momento que eles têm 5 milhões de pessoas no Facebook, eles têm uma audiência de mídia de massa. Né? Então, se antes eles pensavam assim, eu vou botar na Globo porque ele tem muita audiência,
Talvez ele possa continuar colocando na Globo, mas ele fala assim, não, mas essa audiência aqui é uma audiência grande, de massa, e que eu sei que está interessado em mim, e não na novela ou no Fantástico. Eu acho que isso é uma coisa, apesar do alcance das postagens no Facebook agora estarem muito restritas, e a gente não tem quase alcance orgânico nenhum, ter que pagar, eu acho que o raciocínio se aplica às mídias como um todo. Não é só o Facebook. Eu posso ter um site, eu posso ter um blog interessante, eu posso ter no meu Instagram, eu posso ter, sei lá, Instagram é a mesma coisa, no meu YouTube, eu posso ter a minha pequena concessão, onde eu administro e eu tenho público. A TV, a Globo, ela ganha concessão e ela não tem uma audiência imediata. Para chamar essa audiência, ela começa a ter conteúdo que ela produz e que as pessoas ficam interessadas nesse produto. Eu posso trabalhar com eles, mas em outro canal não ter esse intermediário. E eu ter uma audiência que eu vou construir. Para ter essa audiência, eu também preciso ter conteúdo. E acho que isso aqui torna tudo muito interessante. E mais uma vez eu vou me referir aqui a um raciocínio que foi apresentado pelo Lucas Mello, da LiveAd, que é, com essa possibilidade, é possível a gente quebrar a lógica de campanha. A lógica de campanha é o quê? Na medida que eu tenho dinheiro e invisto, eu tenho audiência. Parei de ter dinheiro, parei de investir, a minha audiência vai caindo e ao longo do tempo é essa a onda que a gente faz, né? Então, tenho dinheiro, invisto, ganho audiência, forma a onda, paro de investir, a onda baixa. Então eu posso quebrar essa lógica de campanha e criar uma lógica de plataforma, que é, eu invisto uma grana, eu conquisto uma audiência, e no momento que eu conquistei essa audiência, eu posso fazer a manutenção dessa audiência com menos grana, de repente até através de relacionamento, profundidade e construção de riqueza social. No momento que eu tenho mais um dinheirinho, eu invisto e eu aumento a minha plataforma. Eu vou aumentando o número de pessoas com quem eu falo. Acho que esse desenho aqui é muito interessante. Obviamente as coisas não são tão binárias quanto isso, né? Talvez eu tenha que criar a plataforma e ainda manter alguma coisa de campanha, mas eu acho que olhar para esse desenho é uma coisa que faz muito sentido e torna bem inteligente essa preocupação de criar um canal que eu administre, que eu tenha uma audiência. Eu queria só apresentar então aqui um fluxograma que eu acho que torna interessante o entendimento de como é que todas essas bolinhas desse círculo, desse pandeiro que a gente apresentou funcionam, tá? Então a gente tem aqui conteúdo, começa com conteúdo proprietário e audiência proprietária. A gente coloca eles no meio e quando eu tenho conteúdo proprietário e audiência proprietária se encontrando, a gente tem o que, na minha visão, são as plataformas, né? Quando eu tenho uma plataforma, essa plataforma pode até ser uma revista impressa, né? A Red Bull é um caso que tem uma revista deles mesmo, que é a Red Bulletin. Várias outras empresas têm as suas publicações. Pode ser uma plataforma, não precisa necessariamente ser digital. Então vamos lá, o que acontece? Eu tenho lá um conteúdo, então eu fiz aqui peguei uma imagem, coloquei um texto e isso aqui é o meu conteúdo, eu vou postar isso aqui no meu Facebook, tá? Então eu tenho lá, botei uma pessoa de pés para cima e botei um textinho lá para ser uma coisa inspiracional. Então esse é o meu conteúdo proprietário. Por que eu tenho conteúdo? De novo, tenho conteúdo para chamar audiência, certo? Conteúdo chama audiência, foi o que eu falei antes. Claro, para manifestar um pouco da minha personalidade, mas principalmente para chamar audiência. Mas para que eu quero audiência? Para que eu quero essas pessoas que vão ser audiências? Eu acho que tem a ver com esse funil invertido aqui. Quando eu chamo audiência, eu estou chamando a gente que eu quero encontrar, que eu quero me relacionar, que eu quero fortalecer o vínculo e que no final das contas o meu desejo é que ele se torne um advogado de marca. Óbvio que eu sei que nem todo mundo vai ser, mas esse pode ser a missão, eu vou fazer isso. Se eu quero um advogado de marca, eu tenho que ter personalidade nesse meu conteúdo.
Se eu fizer uma coisa chapa branca, se eu fizer uma coisa muito que agrada a todo mundo, eu não crio paixão nessas pessoas que eu chamei. Essa audiência que eu chamei, ela vai, de novo, é a palavra lá do Harvard Business Review. Eu quero ter orgulho da empresa e eu quero ser apaixonado por ela. Pô, para isso, o conteúdo que ela vai me oferecer, as ações que ela vai fazer, mais do que dizer, tem que se relacionar com o meu sentimento. Tem que se relacionar com algo que eu acredito. E aí eu preciso ter uma causa por trás dessa personalidade. Eu preciso ter um propósito. Então o propósito está ali para dizer qual é a forma que vai ter o meu conteúdo. A partir do momento que eu atraio essa audiência, eu tento criar uma relação de profundidade com elas, eu tento criar riqueza social e eu também crio experiências. Aqui está sem a bolinha da experiência, mas estaria aqui profundidade, riqueza social e experiência na minha relação com elas. E aí eu teria todas as bolinhas do pandeiro aqui, né? Na esquerda, o propósito, que é manifestado através dos meus conteúdos proprietários, através das coisas que eu faço mais do que eu digo. Isso atrai a audiência. Com essa audiência, eu crio uma relação de profundidade e isso gera riqueza social e também ofereço para elas experiências. E isso tudo cria engajamento. Então, essa seria uma maneira de colocar no fluxograma todas as bolinhas do pandeiro, lembrando mais uma vez que as coisas não funcionam na realidade que nem no papel. Esse fluxo acaba não sendo tão direitinho assim, mas, de novo, para efeitos didáticos, é uma forma de representar o que a gente, assim, o como seria o ideal na minha visão, na visão da perestroika e na visão de outras empresas e marcas com quem a gente já falou e apresentou esse raciocínio. De novo, não é querer cagar regra, vocês peguem esses conceitos, adaptem, vejam o que serve para vocês, o que vocês acham interessante, o que tem a ver com os clientes de vocês, o que tem a ver com a operação do lugar onde vocês trabalham, e obviamente, como a gente vive, um dos valores é o Remesh Pix, né? É o remix, vocês mexam, remixem e evoluam em cima disso. Beleza, pessoal? Um beijo, obrigado mais uma vez pela atenção.